Nós vamos ouvir, irmãos, agora a palavra de Deus, sua pregação. Isto é muito importante para nós. Ontem rememorávamos a reforma, os seus 503 anos, e falávamos sobre a importância do que foi a reforma como uma grande obra do Espírito, realizada na história do povo de Deus e para a humanidade, trazendo novamente, resgatando novamente a pregação fiel do seu santo Evangelho. Hoje nós temos, então, mais uma vez a oportunidade de escutarmos a voz do Senhor, através da pregação da palavra. João Calvino dizia que quando o Evangelho é pregado em nome de Deus, é como se Deus em pessoa falasse para o seu povo. E é justamente isso que nós ouvimos a cada dia do Senhor, quando a palavra de Deus ela é ensinada, explicada, aplicada no poder do Espírito Santo. Nós encerramos no último domingo o estudo da carta aos Hebreus. Hoje nós vamos iniciar o estudo de uma nova carta, na verdade a carta mais desafiadora do Novo Testamento, um dos livros também mais difíceis de se estudar e compreender da Escritura Sagrada, que é o livro do Apocalipse. Embora nós tenhamos bastantes dificuldades ou enfrentemos bastante desafios quando abordamos este livro, é importante lembrar que assim como o mundo sempre passou por tragédias e experimentou diversas pragas, só durante o período em que Israel foi liberto da escravidão do Egito, 10 pragas foram enviadas contra a terra. Nos últimos 2000 anos, do mesmo modo, o livro do Apocalipse também recebeu quase o mesmo número de interpretações. Algumas delas enormes, muito grandes, parecendo grandes rochedos. E o nosso objetivo, ao estudarmos o livro do Apocalipse, é buscar de todas as formas possíveis, entender, na verdade, o propósito porque este livro, que o seu significado, o seu título quer dizer revelações, ele pretendeu quando o Senhor entregou estas revelações a respeito das últimas coisas na ilha de Patmos. Então, a primeira coisa que nós precisamos notar antes de abrirmos a Escritura no livro do Apocalipse é que o livro é uma revelação. A palavra Apocalipse, para a língua portuguesa, foi transliterada da língua grega. A palavra Apocalipsis, na língua grega, quer dizer revelações. Por isso que você vai encontrar em outras traduções, em outras línguas, ao invés da palavra Apocalipse, ou livro do Apocalipse, livro das revelações. Simplesmente isso, porque é o sentido da palavra grega. Então, o que nós precisamos notar a partir do seu título é que o Apocalipse é um desvelar, que a intenção do Senhor Jesus Cristo, quando deu essas revelações ao apóstolo João, que estava preso, exilado em uma ilha chamada Patmos, por pregar o Evangelho nos dias do Império Romano, era tornar as coisas manifestas. Essa era a intenção das revelações. Portanto, qualquer esquema para se interpretar o livro do Apocalipse que busque obscurecer essa intenção de desvelar, de revelar, nós precisamos considerá-la suspeita. Nós temos uma revelação em mãos, assim como toda a Escritura é uma revelação divina. Segunda consideração, antes de abrirmos aqui a Escritura no livro do Apocalipse, é que este livro é uma revelação de Jesus Cristo. Uma revelação dada por Ele, acerca dEle, o que significa que qualquer interpretação que deixe Jesus Cristo de fora, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, ela também precisa ser considerada suspeita. Então notem o nosso desafio de entender o livro, buscando a instrução e a iluminação do Espírito, removendo as enormes rochas ou pedras colocadas no decorrer da história, da interpretação do livro do Apocalipse, o que tem gerado muita dificuldade. Muitos ainda hoje têm entendido o livro do Apocalipse baseando-se em filmes,
ou livros que foram escritos com histórias de ficção a respeito do que iria acontecer antes de Jesus voltar. E isso se tornou muito popular nas igrejas, sem falar da novela que nós temos agora no Brasil, falando também sobre o assunto. Então, o que necessitamos é voltar para o livro, pedir a orientação do Espírito e buscar extrair o seu verdadeiro sentido. Qual o seu verdadeiro significado e propósito? Desvendar, desvelar, tornar manifestas as coisas que foram dadas pelo Senhor para o seu povo nos dias em que João esteve preso na ilha de Patmos. Então vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos começar a estudar o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 1. O título para esta série nós chamamos de O Retorno do Rei, a escatologia vitoriosa do Apocalipse. Então, a palavra escatologia, do grego eschaton, diz respeito também às últimas coisas. É uma outra expressão que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse. Vamos ler então inicialmente versículos de 1 a 8, nós vamos começar a ver a introdução ao livro, tomando estes primeiros 8 versículos. Revelação de Jesus Cristo, versículo 1. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Concede-nos, ó Senhor Deus, iluminação para o entendimento do livro do Apocalipse. Ensina-nos, ó Senhor, a Tua palavra, desvendando os nossos olhos para que contemplemos as Suas maravilhas. Inclina, Senhor, o nosso coração à Tua palavra, e não à vaidade do nosso próprio coração. Mostra-nos, ó Senhor, que através destas revelações, a Tua igreja, ela sempre pôde encontrar esperança e fé. Ensina-nos, ó Senhor, e aplica, ó Senhor, as verdades deste santo livro ao nosso coração, para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, Deus deu esta revelação a Jesus Cristo. Nós acabamos de ler aqui introdutoriamente. A palavra Apocalipse quer dizer revelações, que por sua vez as expressou para o seu anjo. Aqui é uma referência a um mensageiro celestial que foi enviado como um mensageiro para o apóstolo João. Então, de início aqui no livro, nós notamos a pessoa, a figura principal do livro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele envia então as suas revelações por meio de um anjo, que é enviado como um mensageiro a João, que por sua vez se mostraria como mensageiro também, comissionado por Jesus para levar esta mensagem
aos servos do Senhor. Nós vamos notar que a carta do Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, tem um endereçamento certo. As 7 igrejas da Ásia Menor deveriam receber este livro com estas revelações importantíssimas. João vai relatar a palavra de Deus, vai também testificar de Jesus Cristo e também vai narrar para nós aquilo que ele viu. Ele vai receber isso na forma de uma visão, ou seja, na forma de um êxtase. Esses 2 tipos de revelação, eles eram recorrentes naquele período, quando o Senhor, então, falava para os seus servos, profetas e depois os apóstolos. Sonhos eram dados enquanto eles dormiam, visões eram dadas enquanto eles estavam acordados, ou seja, João ele vai receber a visão, ou a revelação, as revelações de Jesus Cristo, contidas no livro do Apocalipse, por meio de uma visão, ou seja, por meio de um êxtase. Ele as recebe acordado, ele não está dormindo, é importante notar isso. Então, ele vai descrever estas coisas, e ele vai mostrar todas elas, e vai utilizar uma expressão interessante aqui. Ele vai dizer que o que ele viu foi descrito como coisas que aconteceriam em breve, deveriam acontecer em breve. Veja só o versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A palavra na língua grega para em breve é taxos, ou seja, rapidamente, algo extremamente rápido. Isso é importante, gravem essa palavra. As revelações dadas aconteceriam em breve. Isso significa que o Apocalipse estava amplamente relacionado aos eventos do primeiro século da era cristã. Isso também implica dizer que os eventos ocorreriam sobre eles, e o que João vai dizer ou vai contar por 2 vezes. Ele vai lembrar que estas coisas deveriam acontecer em breve, que o tempo estava próximo, ou seja, não se passariam 2000 anos para que estas coisas elas começassem a acontecer. Essas revelações, então, elas são dadas, e aqueles que recebessem deveriam se preparar para tomá-las, para recebê-las em suas mãos. Veja só, quando nós trabalhamos o livro do Apocalipse, é muito comum nós definirmos rapidamente qual a escola de interpretação. E nós nos esquecemos que mais importante do que isso é definir a datação do livro do Apocalipse. O que isso quer dizer? Quando o livro do Apocalipse foi escrito. Isso faz toda a diferença. De modo que, geralmente, quando nós falamos sobre escolas de interpretação, o que se pergunta é se o intérprete ou o pregador, ele é pré-milenista, amilenista ou pós-milenista. Quando, na verdade, a datação ela é extremamente importante e não pode ser esquecida. De modo que existem 4 visões baseadas nessa datação do livro do Apocalipse. Eu vou aqui citar para vocês rapidamente. Existe uma visão chamada de historicista, que defende que as revelações do Apocalipse, elas são identificadas ou apresentadas no decorrer da história das civilizações, da história da igreja. Por exemplo, uma interpretação historicista, ela vai tomar as cartas às igrejas da Ásia e identificá-las como se cada uma dessas cartas representassem uma fase histórica da igreja cristã. Existe a interpretação futurista. A futurista vai colocar todos esses acontecimentos para frente, mas não para um futuro próximo, como João se referiu aqui, mas para algo bastante distante, que ainda não aconteceu. Vocês já perceberam que geralmente esse tipo de visão está sempre presente nas igrejas? Vou citar um exemplo para vocês. Pastor, nós estamos vivendo os últimos tempos. Pastor, nós estamos vivendo os últimos dias. Os crentes mais velhos sabem disso, ouviram quando eram pequenos, quando eram jovens,
adultos e agora velhos falam as mesmas coisas. E esses últimos tempos ou últimos dias, onde é que estão? Eles nunca se cumprem? Vocês percebem? Últimos tempos, últimos dias, fim dos tempos na apocalíptica judaica, ou seja, na compreensão judaica a respeito das últimas coisas, significava pura e simplesmente uma coisa, apenas uma. Fim dos tempos para eles era uma referência à destruição de Jerusalém, do templo, de tudo aquilo que eles acreditavam ser o fundamento, a segurança, o templo do Senhor, a casa do Senhor, a cidade do Senhor. Bem diferente daquilo que nós acreditamos hoje ser últimos dias. Quando Jesus fala sobre isso em Mateus 24, nós precisamos perceber o contexto em que ele está ensinando estas coisas. Faz um bom tempo que nós já estudamos o Evangelho de Mateus aqui na igreja. Eu queria encorajar que você depois conferisse lá no canal da nossa igreja as mensagens específicas sobre Mateus 24, que foram trazidas para a igreja. Os judeus então tinham a ideia de que tudo isso apontava para um fim, mas o fim de uma era, o que para eles significaria a derrocada de Jerusalém e a destruição do templo. Mas quando nós falamos fim dos tempos ou últimos dias, nós sempre temos uma perspectiva futurística. Isso ainda não aconteceu, ainda há de acontecer. Alguns estão dizendo que o coronavírus está apontando para o final dos tempos. Bem, o coronavírus matou muito menos gente do que as pragas anteriores. Será que isso realmente aplica-se aos últimos tempos? Vocês entendem o que eu quero dizer? Catástrofes, terremotos, guerras, rumores de guerras, sempre existiram no mundo. O mundo só passou um pouco mais de 500 anos, se não me falha a memória, sem guerras. Toda a extensão de tempo dos homens habitando na terra, a maior parte deles ainda hoje envolveu conflitos, batalhas, guerras, terremotos, erupções vulcânicas, fome e violência, sempre estiveram presentes na terra. Ou seja, a interpretação futurística, ela é muito comum nas igrejas, mas ela nos faz questionar algumas coisas. Existe uma interpretação também chamada de espiritual ou espiritualista. Esta espiritualiza todo o livro do Apocalipse, ou seja, não há nada evidentemente histórico para se entender ou aplicar para os nossos dias. Então, existe o historicismo, o futurismo e o espiritualismo. A pergunta é, qual perspectiva o Senhor pretende seguir durante este estudo do livro do Apocalipse? Existe uma interpretação, uma linha interpretativa comum, tanto alguns pós-milenistas como pré-milenistas como pós-milenistas seguem, que é a chamada linha de interpretação preterista. O que seria essa linha de interpretação? Ela ensina que boa parte do livro do Apocalipse já se cumpriu na história. Isso não diz nada a respeito de uma possibilidade, então, que é tão comum quando você não procura entender essa interpretação. Isso quer dizer, pastor, então, que Jesus não vai voltar mais? Claro que não. Isso vai nos dar muito mais razões porque devemos esperar a volta de Jesus, mas de uma forma clara. Eu tenho repetido isso para os irmãos por anos. A maneira como nós entendemos a escatologia muda toda a nossa perspectiva de vida cristã. Por exemplo, se nós entendemos que Jesus está para voltar e que a volta de Jesus ela é iminente, pouco temos que fazer nesta terra. Vocês percebem as implicações de se pregar e falar e se repetir sobre isso? O que nós vemos na cidade de Aracaju por tanto tempo. A nossa igreja aqui já vai completar este ano 119 anos de história, de presença evangélica, histórica. Quanto nós fizemos? Quantas realizações nós realizamos ou fizemos? Vocês percebem? Quando a igreja entende que a forma correta de se esperar o rei é confiando na sua palavra e nas suas promessas, ou seja, que aquilo que ele falou no passado se cumpriu e por isso aponta para uma realidade futura,
nós esperamos Jesus da forma certa. Ou vocês acham que os missionários no passado não pensavam assim? Façam discípulos de todas as nações. Jesus nos ensinou a aguardar o seu retorno assim, não fazendo contas para saber quando é que ele vai voltar, o ano que ele vai retornar, não repetindo várias vezes aquilo que ele nunca quis que disséssemos. Ele nos mandou esperar o seu retorno trabalhando. Eu repito, se a nossa escatologia ela tivesse essa compreensão há mais tempo, se nós tivéssemos essa visão há mais tempo, eu tenho certeza plena que o movimento evangélico em Aracaju traria um impacto totalmente diferente. Estaria enraizado na cidade, estaria produzindo príncipes e princesas para o reino e não para o mundo, como muitos de nós produzimos filhos para servirem a Satanás, passar em concurso, ganhar dinheiro, ter fama no mundo, falar mais de um idioma e nada de se preparar para a volta de Cristo. A ideia então de que ele está para voltar traz uma falsa ideia de que ele está para voltar de repente. Traz uma falsa ideia de que o Evangelho diz que o Senhor, ele vai voltar segunda vez, mas que a forma correta dos crentes aguardá-lo é estudando claramente a sua palavra e concluindo, de fato, tudo o que ele disse se cumpriu na história. A interpretação, então, preterista, ela vai dizer o seguinte, e por isso que a datação ela é muito importante. O Apocalipse não foi escrito depois do ano 70, depois de Cristo, depois da queda de Jerusalém. Com isso, você pode jogar tudo mais para frente. O Apocalipse foi dado poucos anos antes de Jerusalém e seu templo caírem. Isso é muito sério. O que o Senhor Jesus revelou para João e deveria ser dado às igrejas, é para que essas igrejas permanecessem firmes, ser fiel até a morte, ele diria a Esmirna, e dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, permaneçam perseverantes, porque essa perseguição, ela tem tempo para acabar. Isso não implica dizer que a igreja de Cristo não sofreria perseguição na história e que não haveria tribulação. Veja só, esse é um outro entendimento, nós vamos trabalhar à medida que estivermos estudando o livro do Apocalipse. Mas a ideia é clara, uma revelação foi dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque não duraria muito tempo. Jerusalém e o templo seriam destruídos pelos romanos, conforme Jesus falou em Mateus 24, e não demoraria muito tempo, a grande Babilônia da época, o Império Romano também deixaria de existir. Pensem comigo, meus amados irmãos, como a palavra de Cristo, ela é precisa. O que temos hoje de Jerusalém, ou o que temos hoje do Império Romano, algo apenas que vemos nos livros, na internet, ou quando podemos visitar os lugares onde apenas observamos ruínas de um império que já foi glorioso, mas que porque afrontou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, recebeu esta palavra de ordem: vocês têm tempo para durar, vocês não vão permanecer muito tempo de pé. Então, observem, o que nós temos aqui nos versículos de 1 a 3, inicialmente falando, apontam para esta preciosa, para esta maravilhosa verdade. João então recebe do Senhor revelações de coisas que deveriam acontecer em breve, ou seja, esses eventos aconteceriam em breve. Por essa razão, a palavra de Cristo foi: o tempo está próximo, porque claramente ele estava dizendo que esta revelação não era de forma nenhuma para o obscurecimento, ou seja, para que as pessoas não pudessem enxergar, mas que estes cristãos esperassem que o cumprimento de grande parte das revelações deste livro ocorressem alguns anos após o tempo em que foi dado.
Portanto, uma data anterior ao ano 70, ela é mais provável e segura. Lembre-se da palavra-chave logo, breve ou em breve. E por isso, com esses detalhes, muito do que nós vamos ver no livro se encaixarão e farão extremo sentido. Observem que ele vai terminar a sua introdução, no versículo de número 3, com uma bênção. Ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quanto a tudo o que viu do testemunho de Jesus Cristo, João, então, ele escreve. E neste preâmbulo, ele conclui com esta bênção: verdadeiramente felizes ou abençoados são aqueles que leem o Apocalipse, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, ou seja, confiam naquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes revelou. Versículos 4 a 6, João então vai escrever com um destino certo. Isso aí também é importante. Novamente, versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, ou seja, nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Na sequência, então, após a sua introdução à carta, o seu preâmbulo, João vai falar sobre reis e sacerdotes unidos a Cristo, juntos com Ele. Ele está escrevendo para 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. E essas igrejas são posteriormente nomeadas no capítulo 2 e 3 também deste livro. Vocês conhecem muito bem, a maioria dos irmãos sabem, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, 7 igrejas da Ásia Menor deveriam receber estas revelações. Há uma aplicabilidade quando nós chegamos no término de cada uma das cartas endereçadas e dessas revelações dadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que mostram a amplitude do ensino do livro do Apocalipse. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao término de cada carta, a partir do capítulo 2, nós vamos perceber isso, ou seja, revelando que este livro, ele também deveria ser estudado, deveria ser ensinado e pregado para outras igrejas da época e para todas as igrejas em todas as eras e épocas, até a volta de Jesus Cristo. Veja que a bênção aí, padrão no início de uma carta do Novo Testamento, também é apresentada. Veja que João utiliza a expressão graça e paz. Esta é uma expressão muito mais bíblica do que outras que costumeiramente nós ouvimos ou usamos. Não é sem razão que geralmente presbiterianos e reformados eles usam graça e paz. É uma expressão extraída da Escritura Sagrada. É uma bênção cristã que é padrão. Ela sempre está presente no início, no princípio das cartas do Novo Testamento. Veja que esta saudação ela é usada novamente aqui. João vai dizer graça e paz a vós outros. Normalmente nas outras cartas do Novo Testamento, a graça e a paz são ditas como procedentes do Pai e do Filho, fazendo com que muitos se perguntem por que o Espírito ele nunca é mencionado. Jonathan Edwards vai dizer, o famoso puritano do século XVII, que a graça e a paz são uma referência sempre à obra do Espírito. Então ele nunca está ausente. O Pai e o Filho, a graça e a paz que vem da parte dele. É uma sugestão de Jonathan Edwards que eu acho interessante. Ele vai dizer que o Espírito não é geralmente mencionado pelo nome, porque o Espírito procedente do Pai e do Filho, como diz o credo niceno,
Ele é a graça e a paz. Então, João, ele vai usar isso, repetindo como um apóstolo, e observem que ele vai citar 3 fontes aqui, dessa vez, não apenas 2. Esta graça e paz acompanham a obra do Pai, do Filho, mas ele também vai fazer uma referência ao Espírito Santo de Deus. Observem, ele vai dizer primeiro, vai fazer primeiramente uma referência ao Pai. Observem novamente os versículos aí de 4 a 6. Então ele começa dizendo que este livro era endereçado a 7 igrejas da Ásia Menor. Estas igrejas tinham nome. Então, naquele tempo era diferente do que nós vemos hoje. Hoje, o cristianismo passou por tanta fragmentação que, se naqueles dias os apóstolos ouvissem falar de igrejas pelo nome das denominações, eles estranhariam. As igrejas, elas eram identificadas por suas localidades. Então, a igreja na cidade de Éfeso, na cidade de Tiatira, na cidade de Pérgamo, era dessa forma que funcionava. Lembrem-se, são igrejas reais. Elas existiram na história. Algumas deixaram de existir, mas elas existiram. Elas não se referiam, ou a menção que João fez, não foi uma referência a momentos específicos da história da igreja. Veja, Éfeso foi uma igreja que depois seria pastoreada pelo apóstolo preso na ilha de Patmos, João. João seria pastor depois na igreja de Éfeso. Poucos sabem, alguns até acreditam que João morreu em Patmos. A história diz que João foi o único apóstolo que não morreu por execução, e ele também não morreu preso. João depois sai da ilha de Patmos, e ele volta para servir as igrejas, e ele vai pastorear a igreja de Éfeso. Então, essas igrejas receberam as cartas, e a graça e a paz dirigida a estes irmãos e os seus pastores era da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe ainda no versículo 4 aí. O Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Em segundo lugar, há 7 espíritos que se diz estarem diante do trono do Pai. Os 7 espíritos aqui podem indicar plenitude ou perfeição, ou pode ser uma forma de comunicar que a graça e a paz, as 7 igrejas, são dos 7 espíritos, ou seja, uma referência bíblica ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Em terceiro lugar, então, veja, a graça e a paz não procedem para as igrejas, para o povo de Deus, apenas do Pai ou do Espírito, mas de Jesus Cristo. Olhem que interessante. Jesus aqui é identificado de 3 maneiras. Ele é a fiel testemunha, ou mártir, da igreja. A palavra mártir, no grego, é simplesmente testemunha. A palavra mártir depois, ela vai ficar ligada àqueles que morriam por uma causa, por conta do sentido do primeiro século das testemunhas de Jesus Cristo. Quando João recebe as revelações do Apocalipse, a igreja está sob o domínio do mais terrível dos imperadores, Nero. Ele foi considerado o assassino do mundo. Nero foi um dos piores, um dos mais terríveis imperadores. Ele é identificado no livro do Apocalipse, nós vamos ver isso mais adiante. E neste período os cristãos foram perseguidos e mortos, mas não cediam quanto ao seu testemunho. Como mártires, eles então, como mártires, como verdadeiros mártires na língua grega, eles testemunhavam de Cristo até a morte. Daí a palavra depois vai se identificar com todo aquele, repito, que morreria por uma causa, um mártir. Jesus é identificado também como o primogênito dos mortos, ou seja, o soberano. Na língua grega, o archon. Ele era o mártir, o soberano,
e o primogênito dos mortos. Então, 3 referências aqui bem interessantes a respeito de Jesus. O primogênito dos mortos, ele é a fiel testemunha, ele é o soberano dos reis da terra. Agora, quando nós pensamos sobre o significado dos 7 Espíritos, nós lembramos que esta não é uma referência, digamos, estranha àqueles que conheciam as Escrituras de seu tempo. Nós lemos, por exemplo, hoje em nossa liturgia, Isaías capítulo 11, e lembrem-se que este conceito dos 7 Espíritos, ele é uma referência, por exemplo, clara àquele que viria do tronco de Jessé. Vou repetir para vocês, lá em Isaías 11, os 2 primeiros versículos. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, número 1, o Espírito de sabedoria. 2, de entendimento. 3, o Espírito de conselho. 4, de fortaleza. 5, o Espírito de conhecimento. 6, e por fim, o Espírito de temor do Senhor. 7, uma referência ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, não é uma linguagem estranha, é uma referência a uma única pessoa, mas demonstrando as suas características, qualidades como um perfeito Deus. O Messias, portanto, diz o livro do Apocalipse, virá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Esta linguagem, então, de Isaías, ela é aplicada às páginas do Novo Testamento. Como ele viria? Sobre ele repousaria um Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Que introdução, então, impactante, que prepararia a igreja para tudo aquilo que deveria receber. Os selos, os livros abertos, a palavra de encorajamento para que permanecessem firmes em meio à provação. Quem estava escrevendo para eles? Quem estava abençoando-os? Aqueles que traziam graça e paz para o seu povo. As pessoas da Trindade Santíssima, aquele que é, que era e que há de vir. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele, como diz João, que vem da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Ele vai então lembrar algo também maravilhoso. Veja, ele vai dizer, através de uma bênção, na verdade, no final aí desta parte, que nós estamos vendo agora, dos versículos 4 a 6, o seguinte: ele vai fazer uma declaração a respeito de Jesus, acompanhada de uma bênção. Uma bênção semelhante à doxologia que lemos hoje em Romanos 11, 33 a 36. Ele vai declarar o seguinte a respeito de Jesus Cristo. Vou ler novamente para os irmãos, no versículo, segunda parte do versículo 5, entrando no versículo 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Notem um destaque que é dado à segunda pessoa da Trindade, a Jesus Cristo. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A fiel testemunha é aquele que, primeiramente, deu a sua vida, derramou o seu sangue por seu povo. E por isso, pelo seu sangue, Ele nos libertou dos nossos pecados. É interessante aqui citar o seguinte, que essa palavra que nós temos traduzida por libertar, na verdade, ela diz respeito ao verbo lavar. Então, uma tradução possível seria: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ideia de purificação. Então, Jesus é aquele que nos amou e também aquele que nos lavou de nossos pecados com o seu próprio sangue.
lavar aqui é um verbo marcante. Quando João ele vai tratar de sangue que estava sendo derramado, ele vai escrever uma revelação dada por Jesus que deveria confortar e encorajar irmãos que estavam derramando o seu sangue por conta da perseguição. Ele vai trazer aqui uma imagem que é tão bonita na Bíblia que ainda hoje é utilizada pelos escritores, compositores da inódia evangélica. Na verdade, isso é muito mais conhecido na inódia tradicional, quando o verbo lavar sempre está relacionado a cânticos de esperança, aos louvores do povo de Deus, quando entoam hinos como alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. É uma imagem bíblica, portanto. Não é uma imagem que foi criada pelos homens. E observem, este é o mesmo Jesus que depois desta limpeza, deste lavar purificador com o seu sangue, nos fez reis e sacerdotes juntamente com ele. Então, sendo a fiel testemunha, mártir, o primogênito dos mortos, mas também o soberano dos reis da terra, por seu sangue ele nos uniu com ele. Agora, por ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que ele fez por nós? Nos constituiu reis e sacerdotes juntamente com ele. O primogênito dos mortos, agora atrai o seu povo para si e, por fim, ele é aquele que, consequentemente, deve receber glória e domínio para sempre. Por isso que João menciona um amém nesta doxologia, nesta bênção maravilhosa. A introdução, então, da carta, ela caminha e segue esta linha de instrução. É uma revelação preciosa dada por Jesus para o seu povo. E, por fim, nós vemos, então, ela culmina com uma coroação. Versículos 7 e 8. Observem, até estes versículos nós vamos estudar a introdução ao livro do Apocalipse hoje pela manhã. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui nós chegamos num ponto importante desta primeira mensagem, para poder observar com os irmãos o que nós vamos ver no decorrer do livro. Apocalipse está saturado de citações do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar em várias passagens do livro do Apocalipse citações do Antigo Testamento que vão nos ajudar até a compreender o motivo por que João disse estas coisas. Porque João aqui falou sobre o rei vindo nas nuvens, é uma citação de Daniel 7, capítulo 3, versículo 13. A citação de que aqueles que o traspassaram olhariam para ele e lamentariam, é uma citação de Zacarias 12, versículo 10. Veja só, irmãos, como é interessante observarmos aqui, em Daniel, capítulo 7, versículo 13, precisamente, a profecia não estava se referindo à segunda vinda de Cristo, ainda, mas à vinda do Filho do Homem glorificado na sala do trono perante o ancião de dias. É uma referência à ascensão gloriosa do Rei, não a segunda vinda ainda. João ele vai nos dizer e nos informar que este soberano dos reis da terra foi aquele que ascendeu gloriosamente e, portanto, quando o seu juízo caísse sobre a terra e quando o seu juízo anunciasse que este rei permanecia vivo e que ainda voltaria, aqueles que o traspassaram iriam lamentar o seu erro.
porque Jesus recebeu todo domínio e glória de forma plena e completa. Ele recebeu um reino que seria formado por povos de todas as tribos, línguas, reinos e nações, e todos estes deveriam servi-lo, ou seja, uma referência a um domínio eterno. E a ascensão de Jesus, depois de ressuscitar, ou seja, subir aos céus, foi verdadeiramente uma cerimônia de coroação do Rei dos Reis, do Rei sobre toda a terra. Então, Apocalipse nos lembra, através desta descrição e daquilo que nós vamos ver, como Jesus iniciou o seu reinado há 2000 anos e como o seu reinado culminaria no final de toda a história com a revelação e o aparecimento da sua gloriosa noiva no céu. Aqui nós temos, irmãos, uma informação que precisa ser claramente detalhada ou explicada, ainda que em poucas palavras. Não existirá arrebatamento secreto. Isso faz parte da ficção evangélica passada de geração em geração. Se em juízo todo o olho veria a Cristo, e os que o traspassaram lamentariam o que fizeram, porque não demoraria muito tempo, Jerusalém, o templo iria ruir, o Império Romano, o maior império que já se conheceu, também cairia. Quanto mais glorioso será o retorno do nosso Rei. Não vai ser nada escondido, nada oculto. Todo olho o verá, toda língua o confessará como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Zacarias, a descrição do profeta era que um dia as pessoas veriam aquele que traspassaram e lamentariam por ele. Isso começou, meus amados irmãos, naquele momento histórico descrito em Atos 2, quando o Espírito derramou graça e paz sobre a sua igreja. Os homens de imediato pensaram que os apóstolos estavam bêbados. Pedro então toma a palavra e quando anuncia o evangelho, milhares de homens começam a lamentar e a partir dali, os que o traspassaram começariam a ver que o que fizeram não era de fato verdadeiro. O que faremos, irmãos? Eles perguntaram. As palavras de desespero, nós vamos morrer, nós crucificamos ao Rei, ele era o objeto de todas as antigas profecias. Ele ressuscitou, foi coroado, ascendeu aos céus e disse que vai voltar. O que é que nós vamos fazer? A mensagem então do Evangelho vem e diz: arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias, o Espírito literalmente foi derramado sobre eles em Jerusalém, de uma forma abundante, e ele se espalharia por onde passasse. Notem, irmãos, então aqui que essa abordagem feita pelos profetas do passado e agora revelada por Jesus, e João deveria escrever, significava a declaração de Jesus como o Senhor dos senhores, de seu senhorio sobre a terra, de que aqueles cristãos poderiam agora vê-lo traspassado por meio da pregação do Evangelho, assim como ainda hoje as igrejas de Cristo anunciam o retorno do Rei da forma correta pela pregação do Evangelho. Eu lembro quando entrei pela primeira vez aqui, neste santuário, no edifício desta igreja, e me admirei porque eu não conseguia ver nenhuma cruz, não tinha nenhum crucifixo, nada que identificasse a minha antiga religião. Mas não demorou muito para eu perceber que a cruz estava presente aqui, ela sempre esteve presente aqui.
Não era necessária a sua figura exposta, porque dominicalmente ela era pregada e eu podia vê-la. Eu poderia enxergar a verdade gloriosa que nós encontramos no livro do Apocalipse. Isso é o que significa retratar pela pregação a crucificação de Jesus. Isso é o que significa a capacidade que temos quando ouvimos a pregação de lamentar os nossos pecados por meio da pregação do Evangelho da cruz. Isso significa que quando o Evangelho é pregado e nós lamentamos pelos nossos pecados e agora percebemos que Jesus é esse grandioso e maravilhoso Salvador, a sua pregação traspassa o nosso coração. E assim como o apóstolo João, nós dizemos o mesmo, amém. E glorificamos ao nosso Senhor. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: nós não precisamos nos maravilhar em como essas coisas podem ser realizadas por meio da loucura da pregação, porque o coração da mensagem pregada é uma pessoa. Veja como é que João termina aí. O versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis o coração da pregação, é uma pessoa. Falava ontem sobre a reforma protestante, o que é reforma, qual o seu significado hoje. Jesus Cristo é tudo, ainda hoje é a mesma mensagem. Jesus Cristo é o coração da mensagem que ainda hoje o povo de Deus deve testemunhar, que os ministros devem pregar. Ele é o primeiro e o último. Ele é a altura e a profundidade, ele é o alfa e o ômega. A definição então tomada por João da primeira e da última, da primeira e a última letra do alfabeto grego, para dizer, ele é o princípio e o fim, aquele em que vivemos, nos movemos, existimos. Veja que é extremamente apropriado concluirmos essa introdução ao livro do Apocalipse, lembrando que Jesus, ele mesmo é aquele que era, que é e que há de vir. Por essa razão, quando desenvolveu o seu ministério nesta terra, ele claramente afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. É diferente para nós estudarmos o Apocalipse sob essa perspectiva, mas nos ajuda a conectar muitas coisas. Faz com que a fantasia, ela se dissipe e nós busquemos viver de fato a realidade. Se este livro tivesse sido escrito para confortar uma geração que viria só depois de 2000 anos, que valor teria a palavra de Cristo? Que valor teria a promessa de Cristo? Que esperança em meio a uma igreja perseguida de suportar a provação? Mas quando nós entendemos que até hoje tudo que Jesus ensinou e falou tem se cumprido, a nossa visão de mundo muda. Os cristãos, eles permanecem seguros e fiéis, porque eles sabem quem está sentado no trono e quem reina sobre tudo e todos. Muitos não sabem, mas um dos países mais oprimidos pelo demoníaco regime chamado comunismo, que é a China, tem experimentado um crescimento glorioso do Evangelho e nos tem chamado a atenção para o fato de que agora esta nova geração não vive mais escondida na zona rural, mas tem ocupado as cidades e plantado igrejas no meio do povo, e por isso a perseguição do Partido Comunista Chinês. Há um relato de um dos pastores que depois de um bom tempo preso, volta para a sua igreja e chega lá, a porta está fechada, lacrada, mensagem proibido funcionar ou cultuar, cadeado na porta.
A polícia chinesa está olhando para ver o que é que ele vai fazer e ele quebra o cadeado e ele abre as portas da igreja. Como fazer isso se não se crê na palavra de Cristo? De que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Eu não posso, irmãos, tomar mais uma vez a ceia do Senhor sem ter essa compreensão escatológica, vitoriosa. A igreja não vai ser derrotada para que Jesus volte, mas nós anunciaremos até o fim a sua morte, até que Ele venha, porque Ele reina, Ele é o Senhor. E é por essa razão que a nossa maneira, o nosso estilo de vida precisa mudar. Se esta é a nossa convicção, se esta é a nossa compreensão de fé, nós precisamos buscar, com o entendimento da palavra, a sabedoria divina e a iluminação do Espírito, impactar de fato a nossa cidade. Precisamos investir mais naquilo que acreditamos tornará a pregação do Evangelho, coração da cruz, a centralidade desta mensagem, que está apenas em uma pessoa, Jesus Cristo, real para o mundo. Se nós cremos nesta palavra, nós devemos fazer isso. Nós devemos educar os nossos filhos assim. Nós devemos ter esperança de que aqueles que o traspassaram o verão e lamentarão. E este lamento é o primeiro passo para que então a graça e a paz da parte de Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão sobre a terra, primogênito dos mortos, fiel testemunha, e o arcontes sobre os reis da terra, o soberano sobre os reis da terra, inunde os corações. É um livro que traz muito mais esperança para nós quando nós o estudamos assim, do que quando nós pensamos que estas coisas ainda não se cumpriram, quando muitas delas na história já se cumpriram, para que a igreja não se esquecesse de que deve avançar e pela fé trabalhar até o retorno vitorioso do Rei. Vamos orar. Aplica, ó Senhor, a Tua santa palavra ao nosso coração, dando-nos uma visão clara, ó Senhor, da importância deste livro para a igreja hoje, de como estas revelações, elas foram tão confortadoras e animadoras para a Tua igreja sofredora, despertando o Teu povo para continuar vivendo com esperança e testemunhando da gloriosa volta de Jesus Cristo. E o mundo pôde lamentar quando viu com os seus próprios olhos que tudo aquilo que Jesus disse cumpre. Que os reinos da terra, todos eles, quando se levantaram contra o Senhor, não se sustentaram por muito tempo. A grande Babilônia romana cairia. Jerusalém contemplaria o fim de uma era, porque aquele que é o centro da mensagem da pregação já havia chegado e lavado o seu povo com o seu próprio sangue e o constituído reis e sacerdotes sobre a terra. Ó Senhor, que nesta manhã, quando mais uma vez tomaremos parte na mesa do Rei, anunciemos a sua morte até que Ele venha. Testemunhemos que não servimos a um Cristo morto, mas que vive e reina para todo sempre, e que retornará a segunda vez para levar a sua igreja consigo para um novo céu e uma nova terra. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora.
dispensa sobre nós dos teus cuidados, aplicando estas verdades ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.